Olá, pessoal! Agora são 22 horas e 34 minutos do dia 5 de 6 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E eu queria comentar aqui sobre essa questão aqui dessa hashtag que levantaram, né? Gabinete da Pepa, porque teve uma matéria da CNN hoje a respeito de supostos perfis falsos criados pelo gabinete da Joyce Hasselman. Eu vou manter tudo nos supostos, tá? Porque eu ainda não acompanhei em detalhes, porque hoje eu tive um dia muito corrido. Só que eu queria dizer o seguinte, tá? Eu já vi muito fuzuê, muita conversa, e o importante é o seguinte, tá? Se, pelo que eu entendi aqui, eu vi que os perfis da extrema-direita estão animadíssimos com isso. Nossa, olha só o que a Joyce Hasselman fez. Eu não estou nem entrando no mérito se fez ou se não fez. O que eu queria saber é o seguinte: vocês acham isto errado? Vocês consideram isto errado? Então, se vocês consideram isto errado, então agora tem um motivo a mais para que esse uso de perfis falsos para difamar adversários, isso aí seja combatido. Se a Joyce Hasselman fez isso, tá errada. Isso tem que combater mesmo. Simples assim. Então, se por acaso tiver alguma coisa errada, alguma coisa que mereça o crivo de uma investigação na CPMI das fake news, olha, na boa, tem que avançar mesmo. O uso de perfis falsos já é um problema moral quando é feito pela extrema-direita. Só que é um problema, além de ser um problema moral, quando ele é feito pela direita democrática, é que a extrema-direita que tem utilizado uma metodologia de seita. Então, eles controlam o ambiente muito mais fácil. Eles não têm a noção de certo e errado. Eles não podem ter uma noção de certo e errado. Por quê? Porque uma seita, ela depende de um líder que diga o que é certo e errado todos os dias. Não existe algo objetivo, assim, dizendo isto é certo, isto é errado. Não, é o líder que vai dizer. E eles controlam o ambiente, controlam a informação, usa pressão do meio. Então é muito simples para eles fazerem qualquer coisa. Agora, se alguém da direita democrática resolve reagir a eles com o uso de perfis falsos, é igual você combater terrorismo com terrorismo. Só que se você pertencer a um Estado democrático, você não tem o controle de ambiente para poder fazer o que quiser. O terrorista tem. O terrorista ele vive num ambiente controlado, aonde é um líder que diz o que é certo e errado todos os dias. Então, se a Joyce Hasselman utilizou perfis falsos para combater essas milícias virtuais da extrema-direita, ela, além do erro moral, cometeu um erro tático. Não é esta a resposta. Eu sempre sugeri algumas táticas específicas para você combater a extrema-direita. Uma delas é o desmascaramento crítico. É onde você explica o que eles fazem, os truques deles, mas de uma maneira prática, de uma maneira lógica, não ficando assim, ah, ele é um doidinho. Não, isso não é desmascaramento. Isso aí é uma passada de pano, sem querer, mas às vezes é passada de pano. O desmascaramento crítico é, ele usa a teoria da conspiração porque ele está bloqueando o acesso à realidade dessas pessoas aqui. Por isto, ele não é um idiota, ele é um fraudador da realidade. Ele tem que ser exposto moralmente, tá vendo? Isso é uma das táticas. Uma outra é você dar um choque de realidade e quebrar esses discursos de falso elitismo. Eu sou um puro contra impuros, por exemplo. Tem que quebrar isso aí. E explicar para as pessoas civilizadas quem são essas pessoas propagando essas narrativas. E bloqueia essas pessoas em massa. E orienta os formadores de opinião a não deixar esse tipo de perfil e emporcalhar o seu ambiente. Porque seita, eles não vivem sobre uma lógica da sociedade civilizada. Uma outra estratégia é usar dissuasão. Quem vê quem utiliza dissuasão muito bem? Esse perfil Sleeping Giants. Isso é dissuasão, você está dissuadindo o apoiador desses caras. É uma terceira estratégia, tá vendo? Dissuasão. É excelente. É igual uma estratégia que você usa contra terrorista. O terrorista, ele não liga para a própria vida. Ele não liga para a própria imagem. Então, se você tentar intimidá-lo da mesma maneira que você intimida pessoas normais, você vai sempre perder. Uma outra estratégia é retirada do isolamento.
Tira do isolamento e mostra para as pessoas fora do ambiente que eles não estão acostumados. Você vai ver que no cercadinho deles, eles se dão muito bem. Eles sempre se dão bem dentro do cercadinho deles. Porque é um cercadinho de emporcalhamento, de retirada da dignidade das pessoas. No ambiente, por exemplo, onde tem, de um lado você tem o olavista fazendo jogos de baixaria, do outro você tem, às vezes, uns liberais da direita democrática aceitando a baixaria. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. E vai continuando. Ou um jogo de porcos. É um emporcalhamento. Quando você tira os dois do isolamento e mostra para a esquerda, por exemplo, tá aqui, ó, olha o nível que tá este jogo baixo. Os dois, primeiro, se sentem mal, porque aquele que está aceitando a humilhação do de cima, ele vai ficar mal também. Isso é uma dica boa de combate a seitas, tá? Então, quarta estratégia, retirada do isolamento. E a quinta é um confronto moral. Você vai mostrar, você já tirou do isolamento, você fez a dissuasão de apoiadores, você mostra para as pessoas normais, da civilização normal, o quanto isso é podre, sujo e imoral. São essas 5 estratégias. Agora, nenhuma dessas estratégias, tá? Das 5 estratégias, desmascaramento crítico, choque de realidade, a dissuasão, a retirada do isolamento e o confronto moral, tem a ver com fazer exatamente o que eles fazem. Porque eles são diferentes, eles não têm um sistema moral. Então, para eles, utilizar perfis falsos para sair atacando os outros é fácil. Para uma pessoa que é civilizada, não é. Para a Al-Qaeda matar mais de 3 mil pessoas no atentado World Trade Center é diversão. Para americanos, seria uma vergonha você matar 3 mil inocentes do outro lado. Então você não vai fazer a mesma coisa. Então, se porventura isso foi praticado pela Joyce Hasselman, e eu não sei, tá errado. Moralmente errado, porque você vai se equiparar a eles. Então, a dica, não façam a mesma coisa. Exponha-os, mas você não pode perder a sua autoridade moral fazendo a mesma coisa. Então, se porventura isto foi feito, é lamentável. Isso eu digo. Vocês querem saber quais são as estratégias que eu defendo? Então, é as 5 que eu expliquei aqui: desmascaramento crítico, choque de realidade, dissuasão, retirada de isolamento e confronto moral. Tem que ser isso da mesma maneira. Se você for um democrático lutando contra o Talibã, por exemplo, são as 5 estratégias. Quer ver as 5 estratégias? Desmascaramento crítico. Não vai dizer que o líder terrorista, ele é um cara que errou na doutrina. Não, 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 não. É desmascaramento crítico. Ele está enganando as pessoas. Você vai ter que falar para as pessoas qual é a enganação. Ele está distorcendo a doutrina para promover atentados terroristas. Aí o terrorista fala assim: eu sou um lutador pela liberdade. Não, você é um terrorista. Você é terrorista. E mostra o que o cara é. Não deixa o cara fazer a pose, né? E exponha isso para a sociedade civilizada. Depois, dissuasão. Sempre vai ter apoiador metido arrogante. Ah, não, eu não ligo. Eu apoio esses caras. Eu não ligo para o que eles estão fazendo. Ah, não liga então? Isso aqui está na tua conta aqui. Mostra para a sociedade. Olha o tipo de gente que este cara aqui está apoiando. Tá vendo esse empresário aqui? Então, tá vendo aqui você é muçulmano? Então, olha só, ele está apoiando um grupo que está matando teus irmãos. Anota o nome desse cara aqui. Isso é dissuasão, entendeu? Ah, retirada do isolamento. Ah, o sujeito estão ali fechados. Então, mostra tudo o que acontece naquele ambiente. Mostra onde eles estão, mas mostra para as pessoas decentes. Mas mostra, com evidências, o que eles fazem. Retira do isolamento. Então, por exemplo, quando vieram, vem linchar, printa tudo que esses caras fazem e arquiva. Arquiva o nome de cada um. Um disso é que você pode expor. Manda para o Ministério Público. Acabou. Retira do isolamento. E você usa o confronto moral. Você vai mostrar para as pessoas civilizadas que aquilo é imoral. São essas 5 estratégias que eu defendo. Qualquer outra coisa, além disso aí, querer se equiparar a eles, é você meter a mão na lama, sendo que você, que é democrático, não tem controle do ambiente. Gente, vamos lá. Modelo Byte, do Steven Hassan. O que é que uma seita destrutiva precisa? Ela precisa manipular em pensamento das pessoas, bloquear a capacidade delas pensarem.
manipular a emoção das pessoas com medo, com ódio, com ressentimentos, com um falso senso de injustiça. Bloqueiam a informação, eles criam uma realidade paralela. E eles controlam o ambiente, eles ficam pressionando, indo atrás das pessoas meramente por discordar. É uma pressão, é um ambiente pesadíssimo. São esses 4 itens aqui. Você que é democrático, você tem controle de informação? Não tem. Você pode até controlar a emoção e pensamento, mas você tem controle de informação? E muito menos ainda, você tem controle de ambiente? Você não tem. Então não vai usar as mesmas estratégias que eles. Sabe? Então, isso aí fica a dica, tá? Para qualquer um do ambiente democrático. Eu até posso entender que se isto for verdade, tá? Pode acontecer de algum democrático falar assim: ah, eu cansei, enchi o saco desse linchamento, eu também vou utilizar o mesmo jogo deles. Vai dar errado. Gente, já tem um estudo, assim, tem muito estudo que foi feito sobre como as seitas destrutivas operam. Não ache que vocês estão lidando com o mesmo tipo de gente que tem na sociedade normal. Essas pessoas, elas são selecionadas de acordo com a capacidade de se isolar da sociedade, de adotar uma moralidade paralela, de agir de forma antissocial. Você tem essa condição? Se você for um democrático, você não tem. Então fica aqui a dica, entendeu? Tem respostas muito mais efetivas do que ficar utilizando grupos de perfis falsos para atacar. Isso eu não sei nem se é fato ou não. Tá? Encheu o saco, sabe? Esse tipo de coisa. Esse ambiente está emporcalhado. A direita está apodrecida. E o que a Joyce tem muito mais a fazer é denunciar, é expor. Não é ficar querendo entrar na mesma lama que não dá. Não tem mais condição. Esse ambiente já apodreceu. Não tem lugar. Outras pessoas vão ser expurgadas. Todo chiqueiro de seita destrutiva é assim. Querer entrar na chiqueira de novo é querer meter a mão na merda. Tá? Então fica aqui a dica. Enche o saco, viu, gente? Porra. Gente, ó, fiquem espertos, tá? Tem formas muito mais efetivas de você responder uma seita destrutiva do que tentar entrar na lama junto com eles. Certo? E eu não tô nem entrando no mérito para saber se Joyce entrou ou não. Valeu, gente. Um abraço.